Queridos amigos, trabalhadores da Casa Espírita Emmanuel, frequentadores, estou sem máscara, mas está somente eu e as máquinas. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 14 do Evangelho, segundo o Espiritismo. É importante a gente notar que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma releitura, das interferências bíblicas e, principalmente, é uma visão sobre a mensagem fundamental de Jesus Cristo. O nosso capítulo de hoje é Honrai o vosso pai, a vossa mãe. Gostaria que vocês, juntos com a gente, nós meditássemos um pouquinho antes de propriamente começar o nosso capítulo. Ótimo. Nós sabemos da importância da oração. Não importa as palavras, vocês sabem disso, não importa, a ordem. O que importa é o sentimento, é o sentir. E nós vamos iniciar com uma pergunta. Nós somos passageiros. Qual foi o veículo que nos trouxe à Terra? Então, o nosso capítulo hoje fala: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Se nós estamos falando em honrar os nossos pais, nós estamos falando da nossa ancestralidade. Evidentemente que alguns vão dizer: você não conhece meu pai, você não sabe da minha mãe, meu pai nunca me deu nada, nunca fez nada por mim, minha mãe era isso, minha mãe era aquilo. Cômodo, né? A gente pensar assim. A gente, por essa questão, nesse ângulo tão pequeno, nós precisamos pensar que o ventre da nossa mãe nos foi disponibilizado gentilmente. E nós temos que pensar também que nós somos produto do amor. Ah, mas daí vem a questão, a minha mãe, meu pai. Não, pelo menos num momento eles se amaram. Houve um momento de encontro. E houve, isso que é importante, o voluntariado. Nós só estamos aqui porque alguém se candidatou a nos trazer a esse planeta. Esse veículo que nos trouxe, o ventre da nossa mãe, com a colaboração do nosso pai, mesmo que os dois não tenham nada em comum, mas a grande oportunidade que me foi dada, foi uma concessão maravilhosa, eu ter vindo ao mundo. Não é? Alguém se dispôs em receber-me. E por que vim ao mundo? A gente ouve muito dizer assim: não, eu acredito em Deus, não, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Mas na primeira, ou no primeiro percalço, vem a pergunta: por que eu? Por que só comigo? E nós esquecemos que nós somos seres errantes, nós não somos daqui. Nós já estamos aproveitando uma oportunidade de estar aqui, de progredir, de evoluir. E aí, honrai o vosso pai e a vossa mãe, aí vem um sentimento importante que nós devemos ter sempre: gratidão. Nós precisamos ser gratos àqueles que nos trouxeram, que deixaram que a gente encarnasse. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai
o vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19. São Lucas, capítulo 10, versículo 20. E São Mateus, capítulo 19, item 18 e 19. Vejam bem o quanto esses cristãos, depois de Cristo, evidente, enfocaram a questão do respeito aos pais. Enfocaram a questão do respeito à ancestralidade. Se nós formos pensar no núcleo familiar, esse núcleo pequeno, núcleo, digamos assim, imediato, nós não podemos esquecer também a nossa ancestralidade toda. Nós não nascemos ao acaso, nós temos laços. Laços biológicos imediatos e laços espirituais que transcendem ao tempo. Piedade filial. Piedade filial é o item 3. Queridos amigos, não importa quem foi teu pai, não importa quem foi tua mãe, não importa como foram eles com vocês, mas o sentimento de gratidão, não pela educação que ele te proporcionou, não pelas alegrias que eles trouxeram, mas pela grande oportunidade que eles nos deram de nos encarnar. Como pagar essa grande ação? Com respeito. O respeito, a gratidão que nós devemos ter. Não importa como foi o comportamento de vossos pais, não importa o que eles tenham feito que a gente possa achar ruim, mas importa que eles nos oportunizaram nascer neste planeta, crescer neste planeta e aprender neste planeta. Queridos amigos, é importante que a gente, ao estudar o Evangelho, a gente tente ver que ele transcende. O Evangelho transcende ao nosso conhecimento imediato. Lembrando uma passagem, quem é teu pai? Certa ocasião Cristo pregava e foram até ele e falaram assim: Cristo, Jesus, sua mãe está aí. E ele pergunta: mas quem é minha mãe? Quem são meus parentes? Olha de que família Jesus falava. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? É aqueles que simplesmente nasceram com a mesma consanguinidade, que os laços são esses, laços temporais tão restritos. Jesus transcendeu a questão da paternidade e maternidade. Todos, e ele deixou bem claro que todos somos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Quem é meu pai? Meu pai biológico? Devo-lhe gratidão, porque ele me deu a oportunidade de vir ao planeta. Como eu vivi não importa, mas eu tenho que ter essa gratidão ao meu pai biológico, à minha mãe biológica, porque foram voluntários e me receberam. Mas a questão dessa filiação nossa, humana, nos faz, e deveria, se caso não nos faz, deveria nos levar a respeitar todo outro ser humano. Todo. Por quê? Porque é uma família. A nossa ancestralidade hoje, eu estou diante de uma tecnologia que me permite aproximação. Mas quem desenvolveu essa tecnologia? O processo que vem acontecendo, que vem propiciando nesse instante nos falarmos com essa interação tão rápida, tão imediata. Essa evolução, esse progresso é da raça humana, são dos nossos ancestrais. É muito cômodo
eu dizer para vocês, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas por que eu sou isso, sou aquilo? Porque eu tive a oportunidade, em primeiro lugar, de um casal, um indivíduo e uma pessoa, um homem, uma mulher, me acatarem e me receberem. Mas antes disso, um planeta permitiu que eu viesse para cá para aprender. Vocês estão vendo como é muito maior a questão da paternidade e da maternidade? Como é muito maior esse movimento? Não é verdade? Muito bem. A parentela corporal e a parentela espiritual. Esse é um tema tão fantástico, né? Porque às vezes a gente está numa família, mas às vezes a gente para e pensa, é até comum esse questionamento. Poxa, mas eles não têm nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com ele. Não podemos não ter nada a ver espiritualmente. Biologicamente a gente tem. E às vezes a gente está no grupo de pessoas e encontra um, outro, e a gente fala, poxa, mas eu me dou muito melhor com aqueles meus vizinhos que com meus próprios pais. Às vezes a gente andando na rua, você olha para uma pessoa, você sente um imã, uma atração. Né? Como saber se ali não vai um parente espiritual? Se ali não vai um companheiro de jornada? É uma grande oportunidade de aceitação e de resignação. Quem sabe um dia toda a humanidade vai pertencer à família espiritual no mesmo diapasão, na mesma dimensão. São desejos nossos, né? São realmente sonhos nossos ainda. A ingratidão dos filhos e os laços de família. É importante a gente perceber que alguns filhos não têm a maturidade espiritual de reconhecer que seus pais deram a grande chance do nascimento. E aí eles se revoltam. Né? Quantos não se revoltam com os pais? Né? Quantos não conseguem essa harmonização? Por quê? Porque é uma família somente biológica, não espiritual. Não é verdade? E aí, muito desses filhos, muito de nós, às vezes trata melhor alguém distante do que o próprio pai e a própria mãe. Mesmo que a gente não sinta essa harmonia com os nossos genitores, nós temos um dever moral de tratá-lo com respeito, com carinho, porque pensem comigo. Imaginem você, mulher, sendo um veículo de um espírito que às vezes era até um inimigo numa existência. Olha a grande chance que você está dando a esse espírito de sobreviver, de aprender, de criar laços. Não é? Olha a grande chance. E esse espírito que veio, que é o filho, tem que reconhecer também a grande oportunidade de progresso e de evolução. Essa ingratidão dos filhos é uma ingratidão efetiva, mas é uma ingratidão intelectual. Porque a pessoa não consegue perceber, entender o grande prêmio da reencarnação no planeta Terra. Só para nós concluirmos. Formam famílias os espíritos análogos e também os espíritos díspares. Por quê? Os espíritos análogos, às vezes, formam uma família para se ajudar, para se completar. E os espíritos diferentes, às vezes, formam família para quê? Para começar a criar com este núcleo,
começar a criar o que nós chamamos de harmonia humana. Então, de todo jeito, ou é família que veio para se ajudar, ou é família que veio para redenção. Então, se intelectualmente, vejam bem, intelectualmente, a gente conseguir captar e absorver o fundamento da família, nós aprendemos, se não sentir ainda aquele afeto, aquela gratidão, aquele sentimento, a emoção, mas a razão, a racionalidade deve fazer com que respeitemos os nossos genitores. Queridos amigos, a gratidão com nosso pai, com nossa mãe, é um dever moral, é uma obrigação. Inclusive as nossas leis já estabelecem isso, né? Que quando os pais já não têm mais condições de se autogerirem, por lei o filho é obrigado a mantê-los, são obrigados a proporcionar, a propiciarem aos genitores o cuidado e uma qualidade de vida. As leis também começam a caminhar, começam a compartilhar a maturidade espiritual. As leis, os organismos sociais vão lenta e gradualmente captando, né? O que chamamos de evolução humana nada mais é do que desenvolver condições dessa harmonia entre os espíritos. Queridos amigos, nossa conversa de hoje está terminando. É com muita satisfação, tá? Com muita alegria que a gente está aqui novamente com vocês. Pena, né? Que este objeto se tornou tão necessário. Pena e importante, porque nós estamos aprendendo, né? Alguns costumes, alguns hábitos que vai fazer muito bem. Pena porque é numa situação tão difícil. Porém, nesses dias que estamos reclusos, o convite que esta casa faz a vocês, a todos, vamos vivenciar o amor familiar. Eu fui recebido num lar, pode não ser o melhor lar do mundo, mas vim a um lar em que se fizeram voluntários, né? Um homem e uma mulher. Dois espíritos nos aceitaram, nos acolheram, nos receberam, nos deram a oportunidade de vivenciar a maravilhosa experiência do ser humano. Que Jesus nos acoberte, que os bons espíritos estejam do nosso lado e que nós possamos merecer o abraço de Jesus. Uma boa noite e até uma próxima oportunidade.